folclore é a ciência que estuda o conjunto das tradições religiosas populares, provérbios, lendas, danças de um povo. Ele demonstra a identidade cultural de uma comunidade e suas crenças e superstições são passadas de geração para geração. Dia 22 de agosto é o dia do folclore e se você conhece apenas o Saci e o Curupira, vai descobrir que a cultura brasileira é muito mais que isso. Para nos contar um pouco mais sobre o assunto, eu converso com a presidente e diretora do Centro de Tradições Mineiras da Secretaria de Estado da Cultura. Tudo bem, Jaciara? Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Josiane. Um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é nosso. Para começar o nosso bate-papo, Jaciara, eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre a questão mais nacional, o folclore brasileiro. Quais são as principais referências que as pessoas têm a respeito disso? Normalmente é um pouco em cima do que você pontou, né? Que é passado na primeira informação pela escola, né, da educação infanto-juvenil, com as lendas do Saci, do Curupira, da Uiara. E a partir daí, o que nós temos assim de mais concreto? Que o patrimônio, esse rico patrimônio, ele é muito maior. E a âmbito nacional nós temos a culinária, as formas de fazer, as formas de pensar, de se religar com alguma ação, as nossas músicas, as nossas danças, né? A forma de construir e de se preparar por uma festa. Então, a âmbito nacional, em cada região ou cada macro-região, nós encontramos alguns elementos que possam caracterizar ou nem seria caracterizar, na verdade, onde que possa ter uma efervescência um pouquinho maior ou do que de outro lugar. E as pessoas muitas vezes confundem muito a questão do folclore com mitos, lendas, sabedorias populares. Há realmente uma distinção. Porque na verdade o folclore é uma ciência, como você colocou, mas às vezes a pessoa utiliza o termo folclore para coisas menores, às vezes não é nem por ser mito, às vezes é uma mentira. Então as pessoas utilizam o termo folclore para se relacionar com o fato como se fosse uma mentira. Aí você, isso é folclore, isso não é verdade, né? Então dentro do âmbito de ciência, folclore ele vai lidar com essa gama, com esse patrimônio material e imaterial focado no desenvolvimento da cultura de um povo, né? Nessa ação coletiva. E no Brasil, qual seria a origem dessa ciência do folclore? Porque é a partir do momento também para explicar esses fenômenos, porque as pessoas acreditam que isso existe, realmente são histórias que o povo tem como verdadeiras. Olha, nós temos dentro a âmbito nacional, todos os nossos elementos aqui constituídos vieram através das pessoas que aqui primeiro adentraram, né? Então, os europeus, né, como um todo, a nossa população afro-brasileira, né, dos povos, dos diversos povos africanos que aqui chegaram, os nossos povos primeiros, os nossos povos indígenas e toda a contribuição. Ao adentrar nesse país maravilhoso, né, rico por natureza, e com diversos elementos e com uma gama da nossa fauna e flora e com diversos sons e possibilidades e até no processo de como comunicar um povo com o outro, que também foi um grande desafio, até hoje é um desafio, mas imagina naquela época, né, como construir uma linguagem de comunicação e como justificar alguma coisa que naquele momento não teria uma explicação. Então, cada pessoa que aqui se encontrou, mesmo com os povos que aqui já estavam, davam uma justificativa ou o outro interpretava de uma forma que trazia ali, inseria algum elemento da sua tradição, do seu conhecimento que veio da sua família, das suas raízes, onde que a gente tem uma riqueza, uma diversidade de mitos, mas também uma diversidade de temperos, uma diversidade de remédios para solucionar as coisas, uma diversidade musical maravilhosa que se canta para tudo, né, para nascer, para ajudar no parto, para poder, quando a pessoa está, a criança, sobretudo, não está querendo dormir, as canções de ninar e assim vão, para as pessoas que estão partindo, a gente tem alguns cânticos de partida e os cantos de felicidade e trazendo para hoje, porque inclusive a tradição e o folclore, ele está até hoje nessa dinâmica, porque ele é dinâmico, ele não fica congelado, ele não está parado no tempo, ele vai sofrendo e vai criando e vai se recriando a partir dessa dinâmica,
onde que tem um fio condutor mestre, vamos assim dizer, que mantém ali a sua linha mais tradicional, se a gente pode assim dizer, mas com a inserção de todos os elementos, de todas as possibilidades, com o encontro com o outro que está vindo de fora e está contribuindo, mas com o encontro com as próprias pessoas e na dinâmica que vão sendo inseridas, ritmos que vão sendo inseridos em ritos, por exemplo, dentro do próprio congado, da própria folia, da música tradicional, da música popular, que ela vai tendo esses elementos, até a música erudita que ela bebeu na fonte e que, de certa forma, no caso nosso, né, brasileira, tem elementos, ela tem essas nuances, ela tem esse tempero, esse matiz tão peculiar nosso brasileiro e, sobretudo, nosso mineiro. E são tantas características interessantes que fazem com que ele não se perca exatamente, porque o mundo evolui, as coisas vão, sabe, essa efervescência que a gente vive atualmente, a correria do dia a dia, o acesso muito fácil à informação, à internet, às redes sociais, e não se perde, mas isso também não perde a força, muito pelo contrário, as pessoas passam a valorizar ainda mais pelo fato de estar mais distante delas. De uma forma porque está mais distante ou porque, na verdade, esse tempo que é necessário para se construir, para consolidar, ele é um tempo que vai requerer, de certa forma, um determinado rito, independente se é religioso ou não, mas é o entrar na cozinha para preparar um almoço, um prato, uma comida que minha avó fazia, sua avó fazia, ou minha mãe fazia, né? Que a gente tem toda uma série de uma seleção de coisas, um tempo para deixar apurar, né? A questão da bebida, ou nesse corre-corre com tanta dinâmica, com tanta tecnologia, ou o avanço científico para tanta coisa, ninguém dispensa um bom chá de camomila, né? Um chá de erva cidreira, que realmente que vem de lá de trás, né? Os chás de quebra-pedra, e isso colocando um pouquinho daquilo que a gente encontra nas raízes, nos supermercados, nos raizeiros, né? No shopping, né? Nas lojas que se colocam. E as nossas piadas ou a forma até de lidar com uma coisa ou com outra. Eu falava mais cedo que a gente tem alguns ditos que são muito interessantes, né? Quem fala muito pode dar bom dia a cavalo, né? Então, algumas ações que a gente utiliza no cotidiano e que, na verdade, a gente vivencia totalmente essa questão da tradição, essa questão do folclore, e que, às vezes, não foi consolidada tão prontamente por mim, mas eu conheci você, que conheceu, e aí a gente começa a consolidar também. A partir dali vem uma semente que ela está enraizada lá atrás. E, Jaciara, aqui em Minas, uma das expressões culturais mais marcantes é o congado. Então, eu te convido para ver agora uma reportagem comigo que vai mostrar exatamente isso, como esse festejo popular religioso se manifesta nas comunidades. O congado é a religiosidade da cultura negra da África, trazido pelos africanos, mas sim cultuado e conhecido aqui. Eles já conheciam isso lá, mas numa medida assim muito pequena. O congado é a dança, mas a gente que cultua, né, e tem como a nossa disciplina espiritual, é o reinado de Senhora do Rosário, uma festa ligada à Igreja Católica, que inclusive nós temos a missa conga. O congado começou fora de Minas. A primeira referência histórica que a gente tem sobre as festas de Nossa Senhora do Rosário, que o povo chama vulgarmente congado, aconteceram por volta da década de 30, ainda 1530, 1536. Agora, há pesquisas mostrando que esta festa já existia entre escravos em próprio Portugal, entre os primeiros escravos.